Eu consigo fechar isso aqui, beleza. Deixa eu botar aqui em apresentação. Então, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de certificações financeiras, tá? O nosso curso ele vai percorrer durante 7 módulos, tá? Então, essa aula ela corresponde ao primeiro módulo, onde eu apresento basicamente, né, em como é que vai consistir as nossas aulas e falar um pouquinho, né, sobre o que é o Sistema Financeiro Nacional e os participantes de mercado, tá, pessoal? Mas antes da gente começar, né, eu queria explicar para vocês, né, tentar responder essa questão, né, por que tirar uma certificação financeira ela é tão importante para quem deseja fazer carreira, tá, no mercado financeiro. Principalmente para quem quer atuar, né, como assessor de investimento, para quem quer atuar em banco, como é o meu caso, a certificação financeira ela te habilita, tá, a distribuir produtos de investimento. Então, quem tem aí uma certificação, seja ela CPA 10, CPA 20, a CEA, a CFP, por exemplo, ela está habilitado a distribuir produtos de investimento, além como, né, ter boas práticas na comercialização de produtos e serviços no banco, tá? Então, hoje, tá, ela é pré-requisito, tá, obrigatório para entrar. Quando eu entrei no banco há 3 anos atrás, eu sou funcionário do Banco Bradesco, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre mim, tá? Era necessário ter CPA 10, tá? Hoje já estão exigindo, inclusive, CPA 20 para poder entrar. Então, se, né, vale de algum conselho para vocês, quem quiser, né, ingressar, quem quiser ter carreira, fazer carreira nesse setor, que é um baita do setor que remunera bem, eu já sugiro já começar a estudar direto para CPA 20, tá? Embora, no final do ano, as provas da Anbima, né, que é a empresa certificadora, vão passar por algumas mudanças, mas a essência é a mesma, só vão mudar algumas nomenclaturas e a inclusão de alguns conteúdos. Então, esse é o último semestre que a cadeira ela vai ser mais superficial, tá? Esse curso, ele é um curso mais introdutório, tá, pessoal? Não tem como a gente passar todo o conteúdo da Ambima, tá? É um conteúdo muito extenso, mas ele serve como uma introdução, tá? Para quem deseja fazer, vai ser uma baita de uma pincelada, tá? A gente vai passar pelos conteúdos assim de uma forma mais sucinta, né? Uma forma mais abrangente, para você já ter uma ideia para quando for estudar a fundo, realmente já ter uma noção do que vocês vão encontrar pela frente, tá? Então, como eu respondi, né? Ela é a porta de entrada, melhor dizendo, né? O seu cartão de visitas que valida que você é um profissional habilitado, né? Para distribuir produtos de investimento. E elas são pré-requisitos aí para as entradas nos bancos, tá? Então, eu botei aí as 3 principais certificações hoje que as organizações, as instituições financeiras, eles exigem para entrada. Cada um com o seu respectivo valor, dependendo do cargo que você almeja, tá? Então, um CPA 10 hoje entra na área de atendimento, né? Um CPA 20 já consegue um cargo de gerência, um CEA já consegue, inclusive, já dependendo, gerenciar uma agência inteira ou, né, trabalhar com realmente a parte de investimentos do banco, tá? Eu trabalho no Bradesco, né? Tenho 3 anos de banco, entrei como CPA 10, então entrei como agente de negócios, né? No meu cargo. E fiz a CPA 20 em fevereiro do ano passado, tá? Fevereiro de 24. E hoje eu trabalho aqui na cidade de Tupã-Seretã como gerente de agência, tá? Sou gerente da agência aqui de Tupã-Seretã. Uma agência pequena, não tem caixa, não tem muita coisa para, não tem muita demanda, né, de dinheiro, então por isso que me colocaram, porque eu tenho pouca experiência ainda na gestão. Então, basicamente é isso, tá? Então, quem quiser seguir essa carreira, uma carreira que paga aí, em média, aí, um profissional uns 6, 7 mil reais por mês. Então, acho que é uma boa remuneração, justamente para nós aí que estamos entrando agora no mercado de trabalho. Então, deixo aí o meu convite, tá? Para quem quiser. Então, como é que vão funcionar, tá? Nossas aulas? A princípio, vão ser aulas expositivas, tá? Como eu já disse, com conteúdo resumido do conteúdo programático da Ambima CEA, tá? Que já é essa última certificação aqui, que abrange, né, os conteúdos tanto da CPA 20 como na CPA 10, tá? Não muda muita coisa, né? Claro que a CPA 10 para a CPA 20 tem uma mudança um pouquinho, né? Fica um pouco mais difícil, da CPA 20 para a CEA
também fica um pouco mais difícil, tá? Hoje eu tenho certificação CPA 20, mas não muda muita coisa, tá? Geralmente, a prova da CPA 20 é 70% do conteúdo da CPA 10 e assim sucessivamente, tá? Ao final de cada aula, tá? Eu pretendo, tá? Isso aqui como é o polígrafo do semestre passado, talvez eu faça algumas alterações, tá? Mas a princípio eu quero mandar para vocês uma lista de exercícios do que a gente abordou em aula, tá? Então, além para validar a presença, além de mandar o áudio de 2 minutos, né? Era 5, agora é 2 minutos para quem não participou da aula, não entrou, isso o Guilherme está monitorando, né? Para poder validar a presença, tem que fazer também a lista de exercícios, tá? Então, no final da cadeira, no final da última aula, eu pretendo fazer aí um simulado, tá? Da prova, tá? Uma prova real, óbvio, com as adaptações com que os conteúdos que a gente viu em aula, né? Com 70 questões, que é exatamente o que a Ambima cobra na hora do exame, tá? Questão de nota, pode desconsiderar esse polígrafo tá um pouco desatualizado. Então, vamos começar então, falando então da nossa primeira unidade, né, tá? São 7 módulos ao todo. O primeiro módulo fala do Sistema Financeiro Nacional e todos os seus participantes de mercado, tá? Então, o que é o Sistema Financeiro Nacional, tá? Se a gente olhar essa imagem aqui, ela é bem didática, tá? O Sistema Financeiro Nacional, de um modo geral, ele faz uma reunião, tá? Entre os agentes superavitários. O que são agentes superavitários? São as pessoas que possuem poupanças, são pessoas que possuem dinheiro, tá? Não aquelas pessoas que acumulam mais do que gastam, né? Com os agentes deficitários, que são as pessoas que gastam mais do que poupam, tá? São as pessoas que são tomadores de crédito. Um exemplo, tá, pessoal? Quando a gente vai comprar um celular, por exemplo, com um cartão de crédito, a gente é um deficitário, tá? Porque a gente não tem, por exemplo, o valor todo para comprar. Então, através de um cartão de crédito que é emitido por um banco, a gente consegue fazer um financiamento desse telefone, tá? Daí a gente consegue parcelar em 10 vezes, enfim. A gente consegue fazer um financiamento, né? O que é esse financiamento? Nada mais é do que o dinheiro, né, desse agente superavitário que vai direto para o agente deficitário, né? E o intermediário, nesse caso aqui, é o Sistema Financeiro Nacional, geralmente os bancos, tá? Então, os agentes superavitários, eles vão lá, depositam dinheiro no banco, né? Esses agentes superavitários, para poder depositar o dinheiro no banco, eles vão querer alguma remuneração, óbvio, né? Entre deixar o dinheiro em casa e deixar o dinheiro no banco, tem que ter alguma vantagem para quem está guardando, né? Ou seja, essa pessoa, ela exige juros. O que é os juros? Preço do dinheiro, tá? Então, o banco vai lá, paga uma remuneração para esse agente superavitário colocar o dinheiro lá, e o banco pega lá o recurso que o agente superavitário depositou e empresta lá para o deficitário, né? Então, existem vários tipos de financiamento, vários tipos de investimento que esses agentes, né, esses participantes do mercado atuam entre si, né? Por exemplo, vamos supor que eu precise de, sei lá, R$ 2.000 para comprar um telefone. Eu consigo pegar esse dinheiro no banco, né? Agora, se eu for perguntar para o meu vizinho se ele me empresta esse dinheiro, é óbvio, na maioria das vezes, pelo menos, ele não vai me emprestar, né? Ele vai negar. Qual que é a garantia que eu estou dando para ele que eu vou devolver o dinheiro para ele? Então, nesse caso, o intermediário, ele garante, né, essa relação saudável entre tomadores e poupadores, tá? Então, segundo o Banco Central do Brasil, o sistema financeiro nacional é formado por um conjunto de entidades e instituições que promovem, né, a intermediação financeira, isto é, o encontro entre os credores e os tomadores de recursos. E é por meio do sistema financeiro que essas pessoas, as empresas e o governo, né, circulam a maior parte de seus ativos, pagam suas dívidas e realizam seus investimentos. Então, basicamente, o que eu acabei de explicar, né? O sistema financeiro, ele é, óbvio, é muito mais complexo do que essa imagem aqui, mas se a gente pudesse resumir em poucas palavras, talvez essa definição ela é a mais adequada. Então, recapitulando, o sistema financeiro nacional pode ser enxergado como a união das instituições que possibilitam a circulação de moeda no Brasil. E o seu papel é garantir que essa circulação de moeda ocorra de maneira organizada, fiscalizada e saudável para a economia, né? Além de todas essas funções que eu falei, o sistema financeiro nacional ele também é responsável por fiscalizar,
para saber se não está tendo evasão de recurso, se não tem evasão de divisas, né, no caso, se não está saindo mais dinheiro do que entrando, se as pessoas estão pagando seus impostos em dia. Então, é muito importante, né? E o nosso sistema financeiro nacional, ele é muito eficiente, tá? Um dos melhores do mundo. Hoje, nos Estados Unidos, hoje eu não sei, mas pelo menos até uns 5 anos atrás, para fazer um pagamento no cartão de crédito, era através de cheque. A pessoa assinava um cheque, mandava no correio, para quando chegasse no banco, o banco ia lá, compensava o pagamento e depois liberava o limite. Dependendo do banco que hoje, que você tem o teu cartão de crédito, tu consegue pagar a tua fatura na hora que você quiser e ainda liberar o teu limite na hora, né? Então, para a gente ver como a gente é modelo, né? Não é só coisa ruim aqui no nosso país. E esse aqui é o esquema, tá, do nosso sistema financeiro nacional. Então, ele é encabeçado por alguns órgãos, tá? O mais importante deles é o Conselho Monetário Nacional, tá? O Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo, tá? É o órgão normativo, tá? O Conselho Nacional ele não faz nada, ele só manda, tá? Então, se vocês quiserem decorar para a prova, vocês podem colocar assim, ó, Conselho manda nele, CMN. Ele é a entidade máxima do Sistema Financeiro Nacional, tá? Ele é chefe do Banco Central, ele é chefe da CVM, que por sua vez é chefe dos bancos, das caixas econômicas, das administradoras de consórcio, enfim. Todas as regulamentações partem do Conselho Monetário Nacional, tá? Por exemplo, saiu lá uma notícia essa semana de que alguns agricultores, não sei se vocês viram, que alguns agricultores vão poder renegociar suas dívidas através de linhas de crédito subsidiada, né? A gente está falando de crédito rural, que é o motor da nossa economia, tá? Quem foi lá que normatizou essa diretriz? Quem que aprovou? Conselho Monetário Nacional, tá? Depois, a gente tem aqui o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil é uma autarquia, né? Ela não é subordinada diretamente do Conselho, mas ela tem que respeitar o que o Conselho diz, tá? Inclusive, o presidente do Banco Central faz parte do CMN, tá? Então, são todos coleguinhas, se a gente for parar para pensar. O Banco Central do Brasil, né, é o banco dos bancos, emprestador de última instância. Inclusive, é ele que nos fiscaliza, tá? Então, a gente fica à mercê aí das diretrizes que o Banco Central normatiza, regula, na verdade, né? E o Banco Central também ele executa todas as diretrizes do Conselho Monetário Nacional, tá? A gente também tem a CVM, né, que é parente do Banco Central, só que a CVM ela cuida toda da parte de ativos, tá? De valores mobiliários, a gente está falando de ações, de fundos de investimento, todas as operações de instrumentos de renda fixa passam pela CVM, tá? A CVM tem coligação com o Banco Central? Tem, né? Na verdade, o Banco Central é um órgão mais importante que a CVM, mas esquematicamente eles estão no mesmo patamar, tá? Então a gente pode ver que o Banco Central do Brasil ele chefia, né, os bancos e as caixas econômicas, ou seja, devem subordinação às regulamentações do Banco Central, as administradoras de consórcio, a gente está falando das cooperativas de crédito, Sicredi, Sicob, Cressol, né, as corretoras e distribuidoras de valores mobiliários, a gente está falando talvez de uma Ágora da vida, né, Ágora, XP, instituições de pagamento, Nubank não é banco, é uma instituição de pagamento, e as demais instituições não bancárias, tá? A CVM já regula aí a Bolsa de Valores, a Bolsa de Mercadorias e Mercado Futuro, né? A gente está falando de um outro tipo de balcão. Também aqui a gente tem também no esquema do nosso sistema financeiro nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados, tá? Que cuida dessa parte de seguros, tá? Que normatiza toda essa parte de seguros, né? Abaixo dela nós temos a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. A SUSEP ela tem subordinação do CNSP, tá? Então a SUSEP ela regula toda essa parte de seguro, capitalização, consórcio não, desculpa, consórcio está na administradora de consórcio. Mas enfim, tudo que é ligado a seguro, né, como previdência, por exemplo, a SUSEP que comanda, tá? A gente também tem a CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, né? A gente está falando de previdência fechada, tá? Mais para frente no nosso módulo de previdência eu vou explicar melhor a diferença de um fundo de previdência privado e um fundo de previdência aberto, tá? Que é o caso que a SUSEP fiscaliza. De modo geral, eu não escutei algum barulho, alguém quer falar alguma coisa?
Eu só queria perguntar se vai ser disponibilizado depois esses slides pra gente, porque eu não fica meio difícil de ler, enxergar aqui, porque as letrinhas ficam muito pequenas. Sim, sim, eu mando. Uhum, pode deixar, eu mando sim. Uhum. Ah, então, né, falando agora um pouquinho mais, né, sobre os principais órgãos do Sistema Financeiro Nacional, a começar pelo chefe dos bancos, né, o Banco dos Bancos, o Banco Central. Ele é uma autarquia federal, tá? Foi instaurada lá pela Lei 4.595 de 64, tá? Começou lá no regime civil militar. Antigamente, antes disso era o Banco do Brasil que regulava, né? Mas depois, com essa criação dessa lei, já no regime militar, em 64, foi criado, né, o Banco Central do Brasil, que dispõe, né, de uma personalidade jurídica e patrimônio próprio, tá? E com essa lei complementar, número 179 de 2021, o Banco Central se desvinculou do Ministério da Economia, né? Hoje, na época era o Ministério da Economia, hoje é o Ministério da Fazenda, e possui autonomia técnica, administrativa, operacional e financeira. O que isso significa? O Banco Central do Brasil, hoje, ele é uma entidade autônoma, tá? Ela pode definir o nível do juro Selic, a quantidade de dinheiro em circulação, consegue determinar todas as diretrizes que as entidades que estão sob sua regulação devem fazer, né? E, por exemplo, tá, a taxa Selic, a gente vê muito essa questão. Muita gente critica a taxa Selic, o governo critica a taxa Selic, que está muito alta, né? Que é resultado de uma má gestão dos recursos públicos, né? Por isso que a taxa Selic está alta, porque a gente precisa controlar a inflação. E se o Banco Central do Brasil não fosse independente, talvez a gente teria uma canetada nos juros, os juros seriam forçados a cair, né? Então, justamente, ele é independente para poder garantir a estabilidade financeira, tá? E o mais engraçado, não sei se vocês sabem, mas o mandato do Banco Central, do presidente do Banco Central, não pode coincidir com o do presidente da República, tá? Então, o presidente da República em exercício, né, no nosso caso hoje o Lula, ele só conseguiu indicar um presidente para o Banco Central depois de 3 anos, tá, do início do seu mandato. Então, até antes, né, do atual presidente, era o Campos Neto, hoje é o Galípolo, né? Mas o Galípolo só pôde ser indicado pelo Lula 3 anos depois. E o próximo presidente, né, do Brasil também vai ter que governar de acordo com o Galípolo, tá? Junto com o Galípolo. Não pode simplesmente destituí-lo, né? Vai ter que esperar 3 anos. Isso justamente é para poder evitar a interferência política dentro do Banco Central. O Banco Central não pode ser uma instituição política. Ele deve atuar de acordo com os manuais de economia para manter a inflação dentro do controle, tá? Inclusive, a Selic, né, a manutenção da taxa Selic é uma política monetária, desculpa, uma política fiscal que visa, né, o controle da inflação. Então, quando a gente vê uma Selic alta, das duas, uma, né? Ou o governo está gastando demais, ou os recursos estão mal aplicados no Brasil, né? Está tendo muito tomador de crédito. E aí, o ajuste da Selic se faz necessário. Isso a gente vai ver no nosso segundo módulo, tá? Na próxima aula, quando a gente for falar de economia e finanças, tá? Mais sobre economia. Então, quais são, né, as atribuições? Eu acabei de falar algumas atribuições do Banco Central. Então, o Banco Central tem entre as suas atribuições fiscalizar as instituições financeiras, mas não apenas isso, né? O que o Banco Central pode fazer? Ele pode emitir papel moeda, tendo autonomia para decidir o volume e o momento de tal emissão, receber o recolhimento de compulsórios. O que é o recolhimento de compulsórios? Quando eu falei agora há pouco sobre a reunião entre tomadores e poupadores, eu não exemplifiquei, tá? Então, que seria o compulsório? O compulsório é todo o valor que o banco capta de recurso que ele não pode emprestar para não afetar a sua saúde, tá? Do banco. Então, vamos supor, eu vou lá no banco, deposito R$ 1.000, o banco não pode pegar esses R$ 1.000 que eu depositei e simplesmente emprestar para outra pessoa. Ele tem que pegar, sei lá, 20% desse valor e guardar no compulsório, né? Ele tem que guardar esse recurso, ele não pode emprestar, ele só pode emprestar R$ 800, né? Os outros 200 ele tem que guardar numa conta ali no Banco Central, para caso algum outro investidor precise sacar o dinheiro e esse recurso esteja emprestado, ele tenha como saldar o seu compromisso,
Inclusive, para você quebrar um banco no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, é só todos os tomadores de recurso forem sacar ou transferir suas poupanças para um outro banco. Porque o banco ele é um multiplicador de dinheiro. Então, se eu resolvo, eu e todos os tomadores, todos os poupadores resolvemos sacar as nossas poupanças, né? O banco quebra. O banco não tem dinheiro para pagar todo mundo porque ele pegou o teu dinheiro e emprestou para outra pessoa a juros, né? Então, enquanto não terminar esse prazo, o banco não pode exigir. O banco não tem dinheiro, né? O banco cria dinheiro através da taxa de juros que ele cobra no spread bancário, tá? Então, receber o recolhimento compulsórios, realizar as operações de redesconto bancário e empréstimo às instituições financeiras. O que são as operações de redesconto? Então, um banco, né, de acordo com a lei de Basileia, ele não pode terminar o dia negativo. Significa que as entradas de recursos devem ser superiores às saídas de recursos. Então, o banco ele tem que sempre captar mais ou igual do que ele empresta. Ele nunca pode terminar o dia no vermelho. Se isso for acontecer, ele tem que recorrer obrigatoriamente ao Banco Central do Brasil e solicitar, não obrigatoriamente, tá? A não ser que um outro banco amiguinho dele possa emprestar o dinheiro. Mas vamos supor que o banco amiguinho não tenha dinheiro para lhe emprestar. Ele pode ir até o Banco Central e solicitar um empréstimo chamado redesconto, tá? Então, vamos supor, faltou 1 milhão, o banco emprestou 1 milhão a mais do que ele captou. Então, ele obrigatoriamente tem que pegar 1 milhão emprestado para ele sempre terminar o dia ou empatado ou no azul. O banco ele nunca pode terminar o dia no vermelho, tá? Conduzir as políticas monetárias, né, cambial de crédito, como eu acabei de dizer, né, emissão de papel moeda é uma política monetária, né? Política cambial, definir quanto que vale $1 na nossa economia, e de crédito, né, através de políticas fiscais, como a manutenção da taxa Selic. A Selic hoje ela influencia tudo na nossa vida, né? Talvez vocês não tenham noção disso, mas o custo do capital ele é baseado na Selic. Então, se a Selic sobe, o juro do meu financiamento sobe. Então, se eu quero comprar um carro, se eu quero comprar uma bala financiada, ela vai custar mais caro, tá? E outras atribuições do material de aula. Se eu tiver ainda o PDF, eu mando para vocês, tá? Das atribuições do Bacen. Falando um pouquinho da SUSEP, tá? SUSEP, o Banco Central é o mais importante, tá? Então, a partir de agora vai ser um pouquinho mais rápido. A SUSEP, né, a Superintendência de Seguros Privados, é uma autarquia federal, né, que ela é vinculada ao Ministério da Fazenda hoje, e com o objetivo de controlar e fiscalizar os mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização e seguro. Eu grifei aqui previdência complementar aberta, por quê, pessoal? Porque quem fiscaliza as previdências complementares fechadas é a Previc, né, através do CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Só explicando, tá? A previdência privada aberta é aquela que a gente faz no banco, qualquer pessoa pode fazer. A previdência fechada são os fundos de pensão, tá? Então, nós que somos funcionários, por exemplo, do banco, a gente tem o nosso fundo de pensão, que a gente contribui lá um valor por mês, que vai complementar a nossa aposentadoria, tá? E se a gente ficar, sei lá, os 30 anos que o banco exige, tá? Mas cada empresa tem o seu fundo de pensão, ou deveria ter, pelo menos, né? E é uma outra entidade que fiscaliza. Capitalização e seguro. Capitalização, né? Não sei se vocês conhecem, é um título ali que tu pode concorrer a prêmio, tu vai guardando um dinheirinho ali, uma economia premiável. E de resseguro, né? Para quem não sabe, existe resseguro, tá? O que é o resseguro? É o seguro do seguro. Às vezes eu sou uma seguradora pequenininha, fiz um seguro e eu quero fazer um seguro que garanta que eu tenha dinheiro para pagar o seguro que eu vendi para o meu cliente. Tá? Essa é uma operação de resseguro. Quem controla isso é a SUSEP. Então, assim como a CVM, né, a gente pode destacar o papel da SUSEP em proteger os investidores. Né? O que muda aqui é que a SUSEP ela vai supervisionar aí o mercado de seguros privados, previdência e capitalização, garantindo que o seu cliente invista em uma previdência privada e esteja investindo em um produto regularizado. Aqui tem algumas atribuições da SUSEP, tá? Eu vou disponibilizar esse polígrafo aqui para vocês, então não vou perder muito tempo passando, né? Tem algumas atribuições. Tem aqui a Previc, né? Que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. É um órgão do governo federal, né? Que é responsável por fiscalizar e supervisionar as entidades fechadas de previdência complementar, tá?
é uma autarquia também vinculada ao Ministério da Previdência Social, da Previdência Social, que também está vinculada ao Ministério do Governo, com autonomia administrativa e financeira, tá? E essa atuação abrange em todo o território nacional. Não tem muitas questões na prova sobre a Previc, tá? Então não tem por que muito eu me aprofundar nesse tema, tá? Mas vocês têm que saber a diferença, tá? Entre previdência complementar aberta e fechada e saber que a Previc, ela regula os mercados de previdência complementar fechada. Tem aqui algumas atribuições da Previc, tá? Agora, o próximo, né, item que é bem importante aqui da nossa aula é entender o que são os bancos, tá? O banco ali, deixa a gente voltar aqui no nosso esquema aqui do, do Sistema Financeiro Nacional, ele tá aqui, né? Eu não sei se vocês enxergam o meu mouse, mas enfim, estão aqui, tá? Embaixo aqui do Banco Central. O que são os bancos, tá? O banco é uma instituição financeira, obviamente, né? Que ela é especializada em intermediar o dinheiro, tá? Entre poupadores e aqueles que precisam e aqueles que precisam de empréstimos, né? Além de custodiar, né? Que nada mais é do que guardar o dinheiro desses tais poupadores, tá? Ele providencia serviços financeiros para os seus clientes, como saques, empréstimos, investimentos e entre outros, tá? Os bancos têm várias atribuições, tá? E os bancos têm vários tipos, tá? Então a gente vai começar a falar sobre os bancos comerciais, tá? A maioria são bancos que têm carteira comercial. O que são os bancos comerciais? São as IFs, né? Públicas ou privadas que estão constituídas sob uma forma de sociedade anônima, tá? Ou seja, eles têm capital aberto na bolsa. Através deles, o agente do sistema tem a possibilidade de captação de recursos e rentabilidade desses próprios recursos, né? Ou seja, ele consegue emprestar dinheiro e consegue também captar recursos, tá? Além disso, esse tipo de banco ele é um prestador de serviço que torna a transferência de recursos viável entre os agentes de sistema. É por causa deles que a gente pode transferir dinheiro para alguém da sua família, tá? Então, se tu consegue fazer um Pix hoje, graças ao banco, né? Senão, tu teria que pegar o dinheiro e entregar para essa pessoa. Mas se essa pessoa está viajando, se essa pessoa está no exterior, se essa pessoa não pode, né? Então, o banco, ele presta esse tipo de serviço, né? E geralmente ele cobra uma cesta de serviços para isso. Muita gente não gosta de pagar tarifa no banco, mas geralmente a tarifa, né, que é essa cesta de serviços, ela garante esses tipos de serviços básicos, né? Hoje em dia quase ninguém mais saca dinheiro, mas e se desativa um Pix, por exemplo, né? O caos que seria. Graças ao banco a gente tem esse tipo de noção. A gente pode pensar que não faz sentido pagar, por exemplo, mas, né, talvez. Falo isso porque eu sou bancário, né, e o dinheiro, esse tipo de dinheiro paga o meu salário, mas é importante, tá? Então, quais são aí as funções que eu destaco sobre os bancos comerciais? Captação de recursos através de depósito. Então, quando tu deposita teu dinheiro na conta ali, o banco faz uma captação de recurso, né? Ele pode, óbvio, se tu tiver algum serviço de investimento contratado, ele pode pegar o teu dinheiro e aplicar juros, obviamente, emprestar para uma outra pessoa, né? Pode captar recurso através de depósito a prazo. A gente estava falando de um CDB ou de uma letra financeira, por exemplo, né? Que são tipos de investimento, né? Aplicação de recurso através de desconto de títulos, tá? Eu posso comprar títulos através de um banco comercial. Abertura de crédito simples em uma conta corrente, tá? Exemplo, cheque especial. Tu pode pensar, o que é o cheque especial, né, pessoal? É o limite da conta. Então, quando eu faço ali a abertura de conta, se eu não tiver nenhuma restrição no meu CPF, como histórico negativo, como ter devido para alguém, enfim, se eu não tiver nome sujo, geralmente os bancos eles abrem uma linha de crédito chamada cheque especial, mas somente bancos comerciais, tá? Tu pode perguntar, mas o Nubank me dá cartão de crédito, mas o Nubank não me dá cheque especial. Por quê? Porque o Nubank ele é uma instituição de pagamento, tá? Então o Nubank não tem cheque especial, então a gente não tem essa modalidade. Tem crédito, tem empréstimo, mas cheque especial, por exemplo, que é o limite da conta, o Nubank não pode oferecer, né? Operações de crédito rural, né? A gente pode estar falando de uma CPR, a gente está falando de um Pronamp, talvez a gente esteja falando aí de uma CPR em dólar, por exemplo, um banco pode fazer. Câmbio, né? Eu posso fazer operações de câmbio, posso trocar meu dinheiro em real para dólar
para euro, para iene, para rúpia, para o que eu quiser, né? Dependendo se o banco oferece, tá? O banco não é obrigado a oferecer. E comércio internacional, né? Posso comprar alguma coisa fora do meu país com meu cartão de crédito ou com algum outro meio de pagamento que o meu banco disponibilize, tá? Prestação de serviço, né? Como cobrança bancária, posso emitir um boleto, né? Dependendo se tua cesta de serviços comporta isso. Posso fazer a arrecadação de tarifas e tributos públicos, tá? Também, ou seja, tu pode fazer pagamento, né, de tributos, como o Detran, por exemplo, ou um IPTU. Agora, falando um pouco sobre banco de investimento, né, é um pouco, como eu posso dizer, óbvio, né, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. Como o nome diz, né, estes bancos são focados em investimentos, tá? Eles são responsáveis por fomentar os investimentos a médio e a longo prazo. Quando a gente fala de banco comercial, a gente está falando de acho que não me lembro onde eu botei, mas a gente está falando aqui de captação de recurso à vista, né, ou a prazo, que são a curto prazo, né? Quando a gente fala de banco de investimento, a gente está pensando já a médio prazo, né? Para a pessoa física e para a pessoa jurídica, para a empresa. Em outras palavras, são responsáveis por conceder crédito a médio e longo prazo, apesar de ser admitida a abertura de uma conta corrente. Esse banco, desculpa, apesar de ser admitido a abertura de conta, tu pode abrir uma conta corrente no banco de investimento, esse tipo de banco ele não tem foco nesse serviço, tá? Então ele não quer correntista só para poder ter um cartão de débito ali para poder gastar. Ele quer captar recursos para médio a longo prazo. A gente está falando de 5, 10 anos, né? E, não, e esse tipo de banco ele não pode fornecer talão de cheque, tá? Porque cheque é um meio de pagamento, não é o foco de um banco de investimento. Então, em sua denominação social, deve constar obrigatoriamente a expressão banco de investimento. Qual um exemplo, tá, pessoal, de banco de investimento? A gente está falando de um BTG. BTG hoje, inclusive, superou a carteira do Bradesco de investimentos, né? Não sei se manteve, mas pelo menos no início do ano tinha superado a carteira do Bradesco de investimento. Depois o Bradesco recuperou, enfim. Eu falo mais do Bradesco porque é onde eu trabalho, então eu tenho mais informação, não sei dos outros bancos. Mas, enfim. Então a gente tem aqui os bancos de investimento, tá? Algumas funções que a gente destaca, eu botei errado aqui, eu acho. Algumas funções que a gente destaca sobre os bancos de investimento são a captação de recursos através de depósito a prazo, né? A administração de fundos de investimento, fundos de investimento que tiver no módulo 5, a abertura de capital e subscrição de novas ações de uma empresa, ou seja, quando uma empresa quer abrir capital na bolsa, ela deve procurar um banco de investimento, né, para fazer a IPO, né, que é a Initial Public Offer, né, e as operações de underwrite. Conceder empréstimo para fins de capital de giro, né? A gente está falando de empresas, né, que estão precisando de fluxo de pagamento para poder, fluxo de dinheiro para poder abrir um negócio, para poder estruturar suas operações no mercado, né? Financiamento de capital de giro, né, que basicamente é semelhante a conceder empréstimo, né, de capital de giro, que são os microcréditos. A subscrição ou aquisição de títulos e valores imobiliários, né? A distribuição de valores imobiliários e os depósitos interfinanceiros. O que é o depósito interfinanceiro? Vocês devem conhecer pela sigla DI, né? Então, quando a gente está aplicando no CDB, CDI, né? Ou quando a gente quer atrelar sobre o CDI, por exemplo, a gente está falando de depósito interfinanceiro, tá? O que são os depósitos interfinanceiros? São aqueles títulos que a gente compra que um banco, sei lá, se a gente comprou um CDI do Itaú, quer dizer que o Itaú vai pegar esse dinheiro especificamente para poder emprestar para os bancos, seus vizinhos, para poderem fechar um dia no azul, por exemplo, tá? Como eu falei lá no Acordo de Basileia. E repasses de empréstimos externos, tá? Agora que a gente falou dessas duas modalidades de crédito, tá? Desculpa, essas duas modalidades de bancos, agora a gente vai falar um pouco sobre bancos múltiplos, tá? Agora que você já viu que o banco possui diversas modalidades de operação, eu te pergunto, né? Como que será a contabilidade desses bancos, né, na hora de divulgar o balanço da empresa, né? Cada banco tem um CNPJ, tá, pessoal? A carteira comercial tem um CNPJ, a carteira de investimentos tem outra. Um banco, ele pode operar com várias carteiras, tá? Então, sei lá, Banco Itaú, tem um CNPJ. Banco Itaú Investimentos, tem outro CNPJ. Itaú Financiamentos, outro CNPJ. Então, cada carteira do banco tem que operar com um CNPJ diferente, tá? Antigamente não tinha uma regulação para isso, né? Daí, como virou bagunça, em 88, através de uma resolução do Conselho, ficou autorizada a criação do banco múltiplo, tá? Então, basicamente,
Um banco múltiplo, ele é um único banco que vai operar como o nome sugere, tá? Com várias carteiras. Uma dessas carteiras deve ser obrigatoriamente comercial ou de investimento, tá? E esse tipo de banco que dispõe de carteira comercial, por sua vez, pode captar recursos à vista. De todo modo, qualquer banco múltiplo deve conter em sua dominação obrigatoriamente a expressão banco, tá? Então, existem várias carteiras, tá? Então, existe carteira de leasing, de financiamento, de cartões, enfim. Pedro, um banco que tem a carteira de financiamento e de leasing é banco múltiplo? Não. Para ser banco múltiplo, ele tem que ter duas carteiras e uma dessas carteiras obrigatoriamente deve ser ou de investimento ou comercial. Pedro, um banco comercial e de investimento é banco múltiplo? Sim, se enquadrou naquilo que a gente falou. Um banco que tem carteira de financiamento e de investimentos, ele é um banco múltiplo? Sim, se enquadrou. Ele obrigatoriamente tem que ter, tá? A carteira comercial e de investimento. Isso cai em prova, tá, pessoal? Se vocês forem fazer a prova, certamente alguma questão sobre isso, alguma pegadinha sobre isso, certamente deve ter, tá? Beleza. Passando agora um pouquinho, né? Falando sobre aí um outro tópico do primeiro módulo, né? Que faz parte. O que é a lavagem de dinheiro, né? É pegar o dinheiro e lavar na torneira. Não, pessoal. Em termos simples, tá? A lavagem de dinheiro corresponde a uma prática pela qual se inserem na economia formal recursos decorrentes de atividades ilícitas, tá? Vou dar um exemplo, assim, bem claro. Fazer a venda de entorpecentes no Brasil é crime. Mas existem pessoas que fazem isso, tá? E elas recebem um dinheiro para isso. Só que ela não pode simplesmente chegar no banco, depositar e dizer que esse dinheiro é de droga. Então, o que elas fazem? Elas tentam dar uma origem para esse recurso, tentam inserir esse recurso na economia de tal forma que ele apareça limpo, tá? Que ele apareça legal em termos jurídicos, tá? Então, por meio da ocultação ou da dissimulação de sua verdadeira origem. Em sua forma mais recorrente, portanto, a lavagem de dinheiro envolve três etapas independentes que muitas vezes ocorrem de forma sequencial ou simultânea. Então, quando eu quero transformar um dinheiro sujo em um dinheiro limpo, um dinheiro que eu recebi proveniente de uma atividade legal em um recurso legal, a gente faz a lavagem de dinheiro. Obviamente, pessoal, é só a título de quando eu falo a gente faz, obviamente, não faço isso aí de forma alguma, tá? Tem muita gente que lava dinheiro justamente para não pagar imposto, tem gente que lava dinheiro porque tá mexendo com alguma coisa errada, né? A maioria dos casos de lavagem de dinheiro no Brasil hoje é evasão fiscal, né? O cara que recebe um dinheiro não quer botar no imposto de renda, ele tenta dar uma característica para o dinheiro, deposita na conta de pouquinho em pouquinho para não ser pego, né? Então, tudo isso caracteriza como lavagem de dinheiro ou pequena corrupção. Então, a lavagem de dinheiro, tá? Ela ocorre em três etapas seguidas, tá? Então, que na prova a gente tem, né? Obviamente, algumas questões que cobram, né? Opa, tá descarregando aqui o meu computador. Acho que deve dar para terminar a aula. A primeira fase, tá? Vocês lembram do Comitê Olímpico Internacional, tá? COI. C-O-I. A primeira fase, C, colocação. Essa é a primeira etapa do processo, tá? É a inserção do dinheiro. Antes de continuar, eu vou só procurar aqui uma tomada aqui, eu já volto aqui. Me dá só um minutinho, só para não cair do nada aqui. Eu acho que deu. Deixa eu voltar aqui. Então, estava falando da colocação, né? Então, a colocação é a primeira fase
do crime de lavagem de dinheiro, né? É onde eu pego o recurso ilícito e vou colocar ele no sistema financeiro, tá? Então, ela é a primeira etapa do processo, tá? A colocação se efetua por meio de depósitos, né? Ou compra de instrumentos negociáveis ou compra de bens para dificultar a identificação ou procedência do dinheiro, tá? Às vezes o cara não quer depositar o dinheiro da atividade ilícita, então ele vai lá, compra alguma coisa, revende, né? Ele tenta dar uma dificultada na origem, tá? Ele tenta totalmente, ele tenta desligar da origem o recurso, tá? Então, para identificar a identificação da procedência do dinheiro, né, os criminosos aplicam técnicas sofisticadas, tais como o fracionamento dos valores em quantias menores e a utilização de estabelecimentos comerciais que usualmente trabalham com dinheiro em espécie, né? A segunda fase do COI, né, é a ocultação. Essa segunda etapa, ela consiste em dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos, tá? O objetivo é quebrar a cadeia de evidências que conecta o dinheiro à sua origem ilícita. Os criminosos buscam movimentá-lo de forma eletrônica, transferindo os ativos para as contas anônimas, né? Preferencialmente em países amparados por fortes leis de sigilo bancário. Por exemplo, casas de aposta, né? Se você for ver aonde que está a origem, aonde que está a empresa, né? Por exemplo, a gente está falando da Blaze, por exemplo. Aonde é que a Blaze tem sede? Não é nos Estados Unidos. Aonde que é? Em Curaçao, uma ilha lá no Caribe, né? Na América Central. Por quê? Porque lá, não, como é um país soberano, né? O sigilo bancário lá é fortemente protegido. Então, eles conseguem lavar o dinheiro lá, por exemplo, tá? Então, geralmente, atividades que não são regulamentadas pelo Estado, né? Geralmente precisam refugiar em paraíso fiscal, como é o caso, por exemplo, das bets. Tá? Então, essa é a parte de ocultação, onde eu oculto, né, a identidade do dinheiro. E por último, né, é a parte da integração. Nessa etapa, todo o dinheiro que foi lavado, ele volta para a economia de forma legal. Então, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo de lavagem de dinheiro que para mim é o mais clássico. Não sei se alguém já assistiu Breaking Bad, né? O Walter White, que é o principal personagem do seriado, ele, ele vende drogas, né? Ele fabrica metanfetamina. E aí, para ele poder dar origem para esse recurso, ele e a sua esposa, né, a esposa dele era contadora, compraram um lava-rápido, né? Com dinheiro de droga. E aí, conforme eles iam lavando carros, né? Eles pegavam o dinheiro sujo e iam inserindo nas suas contas bancárias, de forma que o dinheiro voltasse limpo, né? Então, o dinheiro que ele estava recebendo ali não era da droga, era da lavagem dos carros e estava tudo bem, né? Então, nessa parte de integração, o dinheiro já voltou certinho para a conta, né? Formalmente ao sistema econômico. As organizações criminosas buscam investir em empreendimentos que facilitem suas atividades, podendo tais sociedades prestarem serviços entre si. Uma vez formada a cadeia, torna-se cada vez mais fácil legitimar o dinheiro ilegal. Na legislação brasileira, este conceito está expresso nessa lei, né? Que em seu primeiro artigo conceitua o crime como ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, né? Então, o cara montou uma rede ali de um lava-rápido, por exemplo, ele consegue colocar todo o dinheiro da atividade ilícita ali dentro, de modo que o faturamento que ele está tendo, ele consegue dizer que é dos carros, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, e simplesmente dar origem para o dinheiro, tá? Isso é a última etapa, tá? A integração. Então, a gente tem o COI, tá? Colocação, ocultação e integração, tá? Contudo, é importante notar que o referido artigo, em seus parágrafos primeiros e segundos, impõe as mesmas penas para quem oculta, dissimula ou faz parte do processo, tá? Não é só o cabeça da operação que é punido, quem participa também, tá? Mesmo que saiba ou não saiba. Se a pessoa não sabe do esquema, né, tá participando ali, é um laranja, tem que provar isso na justiça se for pego, tá? Então, quais são, com o que caracteriza, né? Quem converte os ativos lícitos, né? Os adquire, recebe, troca, negocia ou dá alguma garantia, enfim, importa ou exporta bem com valores não correspondentes aos verdadeiros. Então, quando a gente faz aquela importação lá da Shein, por exemplo, o cara coloca lá que o pacote custa US$ 50 e, na verdade, custa 300, é uma forma de lavar dinheiro, né? É uma forma de
fazer um crime contra a ordem tributária, né? Tem que pagar imposto, infelizmente, ninguém gosta, mas é a lei, né? A gente não pode se sobrepor à lei, né? Então, aqui tem mais alguma coisa, né? Falando de lavagem de dinheiro, que está falando do órgão máximo, que é o COAF, né? É o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, tá? Que geralmente quem supervisiona essa questão da lavagem de dinheiro. O COAF é subordinado do Banco Central, tá? Portanto, faz parte do sistema financeiro. E essa é uma parte bem interessante, tá? Da lavagem de dinheiro, geralmente, para quem gosta dessa área, tem bastante mercado também, principalmente em cybersecurity, né? E, geralmente está entrelaçado nisso aí. Chegando na última parte da nossa aula, né? O crime contra os mercados de capitais. O que é, né? O crime contra o mercado de capital. Aí a gente está falando de ações, né, pessoal? A gente está falando de ativos financeiros, enfim, de especulação, né? A gente está falando de traders, né? E existem alguns crimes que acontecem no mercado de capitais. Então, o que são esses tais crimes? São realizar operações simuladas ou executar outras manobras fraudulentas que têm como objetivo destinar a elevar, manter ou baixar a cotação do preço ou volume negociado de um valor mobiliário, tá? Com o fim de obter vantagem indevida ou lucro para si ou para outrem, né? Ou para outra pessoa. Ou causar danos a terceiros, tá? Qual é a pena para isso? É de 1 a 8 anos e a multa ela pode chegar até 3 vezes um montante ali da vantagem que você obteve. O que seria essa vantagem, pessoal? Vamos supor, tá? Eu sou um assessor de investimentos de um cara que tem muita grana, tá? Que um cara que, sei lá, ele tem 1 bilhão na Bolsa de Valores, tá? Em Banco do Brasil. Exemplo, BBAS4. Ele tem lá 1 bilhão aplicado lá em ações. Aí ele me liga 10 horas da manhã e fala assim, Pedro, é o seguinte, eu vou vender todas as minhas ações do BB e vou aplicar no Bradesco. E eu tenho posse dessa informação. O que eu posso fazer? Eu posso obter uma vantagem para mim. Por quê? A partir do momento que ele botar a ordem dele à venda, ele consegue especular o preço. Tá? Como ele sabe dessa informação antes, ele pode comprar ou vender as ações que ele tem do Banco do Brasil e obter uma vantagem ilícita. O que acontece se, por exemplo, o cara simplesmente mandar executar uma ordem de venda? O preço da ação vai subir, porque ele vai ter que procurar mais gente para comprar, né? Então, vai ter que pagar mais ou pagar, no caso, pagar menos, né? Porque as pessoas vão ter que dispor menos para poder comprar essas ações. Ele vai lá e vende as ações dele primeiro. Por quê? Porque vai estar na cotação antiga. Ou seja, as outras pessoas que vão ser prejudicadas, né? As outras pessoas que vão negociar depois aquilo ali, não tem essa informação e vai pegar um preço menor. Então, esse deságio, o assessor de investimento obteve através de uma informação ilícita, tá? Então, a gente tem aqui o primeiro crime contra o mercado de capitais, que é o front running, né, que é o correr na frente. É uma prática de um corretor ou um intermediário financeiro tirar vantagem de seu cliente, ou seja, se aproveitando de um movimento ou de uma ordem de volume mais expressiva, se antecipa comprando primeiro os ativos para si e depois para o cliente. Tá? Ele pode caracterizar um conflito de interesse. Tá? Então, ter a informação hoje, pelo menos para mim, tá, pessoal, é um dos bens mais importantes, é um dos bens mais caros a informação, né? E o cara obter sei lá, o cara sabendo que, sei lá, ele vai comprar ou que ele vai vender, o cara vai vender a dele primeiro. Por quê? Porque ele vai pegar o preço mais alto. Se o cara botar uma ordem de venda de 1 bilhão, o preço da ação cai, né? Enfim, ele consegue tirar vantagem porque ele tem essa informação na frente, tá? Então é o front running. Esse é um crime contra o mercado de capitais. Temos também aqui o insider information, tá? O que é o insider? Nada mais é do que uma informação interna sobre qual as pessoas que não trabalham em uma empresa, né, o público geral não tem, tá? Então vamos supor, eu trabalho no Banco Bradesco, descubro que, vou dar um caso real, tá? Eu trabalho no Banco Bradesco e eu descubro que a Americanas tá quebrada. Só que essa informação ainda não foi divulgada para o público, né? O que eu posso fazer? Se eu tenho ação do Bradesco e eu descubro que essa informação ela vai ser divulgada daqui a 3 horas, por exemplo, eu posso ir lá e vender as minhas ações do Bradesco, por exemplo, porque quando sair na mídia que teve um rombo na Americanas, por exemplo, todo mundo vai querer vender na hora. O que vai acontecer com a prestação? Ela cai.
como eu tinha essa informação antes, porque eu trabalhava dentro da organização, eu obtive vantagem ilícita, né? É óbvio, ninguém está falando aí de um pé rapado que tenha, sei lá, 10 ações, 5 ações. Às vezes o cara está movimentando, sei lá, 20 mil ações de uma vez só, né? E se torna suspeito, né? Então, tanto que a gente não pode operar ações do banco 3 meses, eu não sei, mas acho que um mês antes de divulgar o balanço, nós funcionários já não temos mais acesso à compra de ações, pelo menos pela corretora do banco, justamente evitar isso daí, tá? Então, essa é a Insider Information. Qual que é a diferença com Front Running? Front Running é quando eu tenho um cliente, né, que não tem nada a ver com o meu CNPJ, né, eu vou lá e tiro vantagem dele. A Insider Information é quando eu tenho uma informação interna do meu trabalho e eu uso isso para poder obter vantagem ilegal, tá? Essas são as duas principais diferenças, tá? Ter acesso a essas informações não é crime. O que é crime é você utilizar essas informações para obter vantagem financeira. Existem muitas pessoas que fazem isso, tá? Até hoje, mas movimentam pouca coisa, então não são pegos. Mas uma pessoa que movimenta, sei lá, 100 mil ações, 50 mil ações, geralmente, né, levanta suspeita. Né? Porque, nossa, que coincidência, né? Nas últimas 3 quedas de preço da ação do Banco do Brasil, o cara foi lá e tirou o dinheiro. Nossa, ou o cara é um gênio do mercado financeiro, tem alguma coisa que a gente não saiba, ou ele está trapaceando. E aí, geralmente, abre-se uma investigação, tá? Então, essa foi a primeira aula, tá? Eu entendo que talvez tenha sido muita informação, falei sobre várias coisas, né, no primeiro módulo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me procurar no privado, enfim, fiquem à vontade, tá? Podem me mandar aí dúvidas, sugestões, críticas, elogios, tá? Eu fico à disposição de um modo geral, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre noções de economia, tá? Então eu vou falar um pouco sobre microeconomia, macroeconomia, a história da economia como um todo, né? Meu curso de graduação é em economia, inclusive estou no meu TCC já, estou terminando a faculdade. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a ciência econômica, tá? Que já é o próximo módulo da nossa prova. Então, de modo geral, agradeço a atenção para quem ficou aqui até agora, tá? Para quem não estava, eu não sei como é que tá, pelo menos a diretoria nos exigia que todos os alunos estivessem com câmeras abertas, né, para contabilizar a presença. Não sei se manteve a mesma regra, mas, enfim. Quem não participou da aula hoje, né, quem estiver vendo esse vídeo depois, tem que mandar um áudio de 2 minutos ali para o Guilherme, para ele fazer a contabilização de presença, tá? Se eu tiver acesso à última lista de exercícios, eu já mando para vocês hoje. Daqui a pouco eu já estou mandando ali já o meu polígrafo para vocês. Temos alguma dúvida? Eu queria só perguntar, Pedro, por que eles alteraram o áudio de 5 minutos para 2 minutos, no caso? Você tem alguma ideia? É que eu acho que o monitor não estava ouvindo os 5 minutos, sabe? Aí eu Aham, acho que pararam. tá bem, então. Aí reduziram, porque também, né? Eu acho que a diretoria entendeu que 5 minutos é muito maçante também. Enfim, Uhum. é mais para fazer um resumo de que, pelo menos nem que seja para botar no chat GPT ali o que foi a aula e mandar reduzir. A pessoa pelo menos está ouvindo o que foi a aula. Tá bom, então. Certo? Certo. Então, se não tiver mais nenhuma dúvida, dou essa aula por encerrado. Certo?